Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com vocês. Meu nome é Leonardo Favarin, sou professor aqui de Direito Constitucional e Legislação Específica e a gente vai trabalhar aqui com a lei orgânica do município de São Gonçalo, perfeito? Na verdade, a gente vai ver alguns dispositivos da Constituição Federal, né, que regula, por exemplo, lá os municípios no artigo 29, e vamos entrar na lei orgânica, né, e tratando ali sobre direitos e garantias ali dos cidadãos, né, do município de São Gonçalo, a organização político-administrativa do município de São Gonçalo, as suas competências, a competência da Câmara Municipal, do prefeito, né? Então, vamos lá, é bem tranquilo, não tem dificuldade, mas tem muita pegadinha, muita coisa que pode ser cobrada na tua prova, tá? E aqui a gente também vai trabalhar com bastante questões, perfeito? Nesse primeiro bloco a gente vai absorver mais teoria, tá? E depois a gente complementa com bastante questões, por exemplo, na segunda aula, terceira aula, aí a gente já vai agregando muito mais coisa, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que remeter é a Constituição Federal, lá no artigo 29, que trata dos municípios, perfeito? Então, ó, primeira coisa na Constituição Federal, fala que o município rege-se por lei orgânica. O que a gente tem aqui? Primeiro, a gente tem uma característica na nossa República Federativa do Brasil, que é a divisão da autonomia política, legislativa, administrativa, financeira, né? Então é dividido entre os entes da federação. E esses entes da federação, eles têm a sua autonomia, por exemplo, de auto-organizar, perfeito? Eles vão se auto-organizar. E a União se auto-organiza com a Constituição Federal. Maravilha? Por isso que muita gente fala assim, ó, a União, ela se rege pela sua Constituição Federal, beleza? Mas se a gente parar para pensar, a Constituição é a Constituição da República Federativa do Brasil, né? O nosso Estado soberano, perfeito? Olha que bonito, né? Estado soberano. O Estado soberano é a nossa República Federativa do Brasil, perfeito? Então a nossa Constituição, ela às vezes ela trata de temas que é somente ligados à União e às vezes ela trata de temas que é ligado a todos os entes. Por exemplo, o artigo 29 da nossa Constituição Federal, ela fala exatamente dos municípios, ela não está tratando sobre a União, né? Mas ela está tratando de toda a organização político-administrativa. Então, a União, e temos os Estados-membros, que tem a sua Constituição estadual, perfeito? Tem as suas constituições estaduais de cada estado, né? Então tem lá, por exemplo, a Constituição Federal de 88, foi promulgada em 5 de outubro de 88, e aí os estados-membros, fruto do poder constituinte derivado decorrente, eles têm 1 ano para produzir as suas constituições estaduais. E o municípios, eles têm 6 meses para criar suas respectivas leis orgânicas, né? Então, bota aí, ó, os municípios e também, que pode vir na tua prova, o Distrito Federal, olha que cuidado na hora da prova, eles são regidos por lei orgânica. Tranquilo? Então, cuidado com isso na hora da prova. A gente tem a União, os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal. Beleza? Isso é a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, tá? Então, o artigo 29, ele vem falando exatamente sobre os municípios que regem-se por lei orgânica, fruto da sua autonomia de organizar, se auto-organizar. Eles vão criar a própria lei, respeitando sempre a Constituição da República Federativa do Brasil e a Constituição do respectivo Estado, beleza? E aí, só que ela rege-se por lei orgânica e será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará. Então, cuidado na hora da prova, que a lei orgânica do município de São Gonçalo foi promulgada pela própria Câmara Municipal, que muita gente acaba confundindo as leis, né, por exemplo, lei ordinária, que são promulgadas pelo chefe do executivo, pelo prefeito.
Mas a lei orgânica, ela segue o mesmo padrão que como se fosse a Constituição Federal e as Constituições estaduais. Elas são promulgadas pelo próprio Poder Legislativo. Perfeito? Atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos, né? A gente vai observar aqui, eu vou passar de forma bem tranquilinha sobre a eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, né? Então vamos botar aqui, primeira coisa, prefeito e vice-prefeito, né? Aí tá aqui, né? E bota aqui os vereadores, também é importante isso daqui. Olha só, em relação ao prefeito e o vice-prefeito, eles têm que ter idade mínima de 21 anos na data da posse. Já os vereadores, eles têm idade mínima de 18 anos, e aí tem a lei que trata que ele só pode, né, concorrer a partir dos 18 anos. Maravilha? O prefeito e o vice-prefeito são chefes do Poder Executivo. O prefeito é o chefe do Poder Executivo, né? O vice-prefeito, ele compõe, né, ali a chapa e aí fica no papel de sucessão e substituição do prefeito. Os vereadores são os membros do Poder Legislativo. Tranquilo? Né? Então, são os membros do Poder Legislativo, claro, o presidente da Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo do município, tá? O prefeito, cuidado, hein? O prefeito, ele tem o foro por prerrogativa de função estabelecido no Tribunal de Justiça. Cuidado com a súmula do Supremo Tribunal Federal, acho que é a súmula 702, 720, agora não me lembro de cabeça, que ela fala que esse foro aqui do Tribunal de Justiça é para a justiça comum. Por quê? Se for justiça especializada, aí você, opa, o que é justiça comum e o que é justiça especializada? Justiça comum, Tribunal de Justiça, STJ, Juiz Federal, né? Então tem a justiça comum. Já a justiça especializada é tudo que não é comum. Trabalho, eleitoral, militar, né? Então, se o prefeito cometer um crime eleitoral, ele vai ser julgado no TRE, porque ele tem um foro por prerrogativa de função para ser julgado no Tribunal de Segundo Grau. Perfeito? Então, cuidado, isso é o artigo 29, inciso 9º, 10º, tá por ali, beleza? Então, o prefeito tem foro no TJ. Coisa que não ocorre para os vereadores. Eles não têm foro por prerrogativa de função estabelecido na Constituição Federal. Em relação, professor, e os vereadores têm foro por prerrogativa de função estabelecido na Constituição Estadual? Já vou falando já uma coisa que está no STF. A maioria dos ministros estão entendendo que não pode ser colocado foro para os vereadores, tá? Por quê? Porque são muitos vereadores para ter foro no Tribunal de Justiça. Então, tá tendo essa não aceitação do foro para os vereadores, tá? Mas ainda não foi pacificado, perfeito? Então vamos aguardar aí, isso é capítulo para futuras novelas, perfeito? Eleição do prefeito e do vice-prefeito e dos vereadores. Cuidado, porque o prefeito e o vice-prefeito, eles são eleitos pelo sistema majoritário. O que é isso? A gente tem o sistema ou princípio, que pode vir na tua prova, sistema proporcional, né, que é famoso coeficiente eleitoral, que é como regra, para o Poder Legislativo, porém o senador é sistema majoritário. Então, deputado federal, deputado estadual e vereador são eleitos pelo sistema proporcional. Então, bota aqui, ó, o vereador é eleito pelo sistema proporcional. Já o sistema majoritário, bota aí, ó, majoritário, ele é eleito para os chefes do executivo e para o senador, né? Então bota aí, ó, prefeito e vice-prefeito são eleitos pelo sistema majoritário. Mas cuidado, o majoritário, a gente tem um majoritário simples e um majoritário de até 2 turnos. Como regra geral, o majoritário para prefeito e vice-prefeito é o majoritário simples, somente um turno. Olha aí, cuidado. Somente um turno para prefeito e vice-prefeito. Essa é a regra do Brasil. Porém,
temos a possibilidade do majoritário de até 2 turnos para os prefeitos e vice-prefeitos em cidades com mais de 200 mil eleitores. Cuidado, ó. Aqui, ó. Eu sempre boto isso, às vezes, em sala de aula, no quadro. Aqui, ó. Falei habitantes, pelo amor de Deus, são eleitores. Então, olha aqui. Olha o artigo 29, inciso 2, que fala isso, ó. Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior do término do mandato dos que devam suceder, salvo a eleição de 2020, que é por conta da pandemia. Eles fizeram uma emenda constitucional, né, e alteraram o processo legislativo, botaram para novembro. Tirando essa exceção, a regra é 1º de outubro, olha aqui, ó, 1º de outubro é o primeiro turno do ano anterior do término do mandato que deva suceder. Ponto. Aplicando as regras do artigo 77, o que é esse artigo 77? Esse artigo 77 fala das eleições para presidente da República, que é aplicado também para governador. Que é o quê? Primeiro turno, se não alcançar a maioria absoluta dos votos, facear o segundo turno com os 2 candidatos mais votados. Então, no caso, aplicando as regras, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores, lê esse negócio aqui umas 5 vezes, pelo amor de Deus. Aí vem na tua prova habitantes, aí você, eleitores é a mesma coisa que habitantes? Não, pelo amor de Deus. Se não, população seria a mesma coisa que cidadão. Se não, porquê junto seria a mesma coisa do porquê separado. Beleza? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Falei uma coisa de português, não tem nada a ver, mas tá valendo, para você entender. Tem pegadinha nisso, tá? Vamos lá. O município de São Gonçalo, vamos falar de princípios fundamentais, que é um tema importantíssimo, tá? O município de São Gonçalo constitui ente essencial da República Federativa do Brasil. Então, a gente sabe, né, que a gente tem a nossa forma de Estado, né, que é uma nossa federação, que é a descentralização política, administrativa, organizacional para os entes da federação, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. São pessoas jurídicas de direito público interno, dotados nos termos do artigo 18 da Constituição Federal, eles são dotados de autonomia. Perfeito? Ué, professor, a União não tem soberania? Não, pelo amor de Deus. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Essa goza de soberania. Tanto é que a gente fala que é um Estado soberano, tá? A União, o Estado, os municípios têm autonomia. Perfeito? Então, vamos continuar aqui. Então, constitui um ente essencial, a República Federativa do Brasil, e integra o Estado do Rio de Janeiro, dispondo de autonomia. Aí que a gente entra aqui no conceito, né? Vamos lá. Autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. Perfeito? Atendidos os princípios estabelecidos na Constituição da República e na Constituição Estadual. Maravilha? Então a gente tem autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. Na autonomia política, a gente tem o chefe do Poder Executivo, que é o prefeito e o vice-prefeito, com idade mínima de 21 anos, pelo sistema majoritário, com o prefeito com foro por prerrogativa de função no TJ. E lembrando que o teto remuneratório do município de São Gonçalo é o prefeito, na verdade, de todo o país, né? São os prefeitos dos respectivos municípios, eles são o teto remuneratório, perfeito? Então, o vereador, ele tem que obedecer o teto remuneratório do prefeito, tá? Só que também tem o outro teto que é ligado aos deputados estaduais, que a gente vai estar falando, beleza? Então, primeira coisa, autonomia política. A autonomia administrativa é dele nomear e exonerar os seus secretários municipais, ele cuidar da própria máquina pública, nomeando e exonerando os servidores, perfeito? Ele expedindo decreto,
ele cuidando da organização da administração pública e também da autonomia financeira. Isso daqui que é o dinheiro, né? O tesouro municipal, os corpos municipais. Ele tem um projeto de enviar as leis orçamentárias. Maravilha? Parágrafo único, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta lei orgânica, né? Aqui o parágrafo único do artigo 1º vem uma coisa falando que é uma coisa, na verdade, que a gente já sabe, né? Que é a nossa soberania popular. O artigo 1º, parágrafo único, vem falando exatamente da nossa democracia. Maravilha? E aí ele vem falando, ó, primeiro que a nossa democracia, ela em regra, ela é uma democracia representativa. Perfeito? Em regra, é uma democracia representativa. É claro que o Poder Executivo é um delegatário do povo, os vereadores são representantes do povo de São Gonçalo, né? Então, tranquilo, a gente observa isso, mas também temos a possibilidade da democracia direta. Perfeito? A democracia direta é o povo utilizando instrumentos. Então, plebiscito, referendo, iniciativa popular, né? São instrumentos de democracia. Perfeito? Maravilha? Tanto é que a gente vai falar, né, do plebiscito, a possibilidade do povo convocar plebiscito, tudo isso daí entra e é importantíssimo, tá? Cadê aqui? Tanto é que tem falando no artigo 4º, né, vai falar assim, ó, todos têm o direito de participar nos termos da lei de decisões do poder público municipal em qualquer poder no nível da administração pública, exercendo a soberania popular através do sufrágio universal e do voto direto, secreto e igualitário, bem como mediante plebiscito, referendo e iniciativa legislativa popular, cooperação das associações representativas e fiscalização dos atos municipais. Então vem aqui para mim, em regra, o que eu estou falando? É a democracia representativa, mas também nós vamos falar de democracia direta. Perfeito? E a democracia direta, ela, a primeira coisa que você observa é que ela trabalha para a população escolher os nossos representantes. Então ela vem falando exatamente do voto direto, secreto, universal e periódico, tanto é que a cláusula pétrea, né, está previsto lá na nossa Constituição Federal, lá no artigo 60, parágrafo 4º. Porém, a gente vai ver coisas a mais que alguns concurseiros já estão estudando lá na Constituição Federal. E aí, coisas também que a gente já conhece, mas tem algumas coisinhas a mais. Então, vamos, primeira coisa, plebiscito. Segundo, referendo. Terceiro, iniciativa popular, né? Mas também, aí, esses três já são clássicos lá da Constituição Federal. A gente já estuda na Constituição Federal. Mas aí entra cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Então, bota aí, ó, cooperação de associações. Cooperação de associações para representação municipal, né? Também a gente tem aqui fiscalização dos atos municipais. Então, a democracia direta tem também a situação de fiscalização dos atos municipais. Perfeito? Tranquilo? Isso é o instrumento de democracia direta. Maravilha? Cuidado com isso, né? Que pode ser cobrado em prova. E vamos continuar aqui. Lembrando que a iniciativa popular, a gente tem a iniciativa popular
tanto para criar projeto de emenda à lei orgânica, nos termos do artigo 30, que a gente vai falar aqui, tanto é que eu já, pegando a lei orgânica do município de São Gonçalo, artigo 30 fala assim, a lei orgânica poderá ser emendada por 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal, né? Eu falo de 1/3 no mínimo dos vereadores, pelo prefeito, proposta do prefeito, ou por 5% no mínimo do eleitorado municipal, tá? Então a gente tem essa possibilidade de iniciativa popular para projeto de emenda à lei orgânica, tá? E temos também projeto de iniciativa popular para proposta de leis. Cuidado com isso, tá? Tanto é que é o artigo 31, parágrafo 1º. A iniciativa popular de interesse municipal ou de bairros pode ser exercida pela apresentação de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% do eleitorado devidamente qualificado no município. Essa previsão do artigo 31, parágrafo 1º, ela tem figura constitucional. A Constituição definiu exatamente o percentual de 5% para a proposta de iniciativa popular. Aqui a gente observa que 5% tanto para fazer proposta de emenda à lei orgânica, tanto também proposta para a criação de leis de iniciativa popular. Perfeito? Cuidado com isso na hora da prova, tá? O governo municipal é exercido pela Câmara Municipal e pelo prefeito, né? A gente não tem aqui no município de São Gonçalo, claro, nenhum município do Brasil a gente tem poder judiciário, né? Não tem Ministério Público. E, porém, alguns municípios têm Tribunal de Contas que foram criados antes da Constituição de 88, que a Constituição de 88 veda a criação de Tribunal de Contas ou de órgãos de controle em âmbito municipal. Então, o Tribunal de Contas, na verdade, a fiscalização, né, e o auxílio às contas municipais no município de São Gonçalo é exercido pelo Conselho Estadual de Contas Municipais. Tranquilo? A gente vai ver isso daí. Vamos para uma questãozinha rápida, tá? Para a gente fechar aqui esse primeiro bloco, beleza? A gente vai trabalhar aqui uma questãozinha rápida, enquanto a gente for agregando com mais conhecimento, né? Desenvolvendo mais, aí depois a gente vai fazendo mais questões, tá? Vamos lá. Os municípios brasileiros possuem o poder executivo e o poder legislativo próprios, né? Representados respectivamente pela... essa questão aqui, ela tá esquisita. Por quê? Porque realmente o poder legislativo e o poder executivo são apenas os únicos poderes em âmbito municipal, né? Só que eles erraram o nome. Se você ver aqui o gabarito é a letra A. Prefeitura, que é o poder executivo, no caso é o prefeito, e a Câmara é Câmara Municipal, não é Câmara dos Vereadores. A terminologia correta é Câmara Municipal. Vulgarmente chamado de Câmara de Vereadores, né? Porque tem vereadores dentro, beleza? Então, gabarito aqui é letra A. A gente fecha aqui. No próximo bloco, a gente vai falar de direitos e garantias fundamentais. A gente vai ver os direitos e garantias individuais e coletivos dentro do município de São Gonçalo e os direitos sociais. Perfeito? Um forte abraço aí. Nos vemos no próximo bloco. E você aí que não adquiriu o pacote completo de videoaulas para o concurso, né, da Câmara Municipal aí de São Gonçalo, pode acessar o site www.passecertoconcurso, está lá em cima, né, .com.br. Tem lá na aba, né, turmas online, tem lá Poder Legislativo e Tribunal de Contas, acessa lá e adquirir o pacote completão aí, já atualizado pós-edital, para você estudar e mandar brasa no concurso, beleza? Um forte abraço, bons estudos, né? E nos vemos no próximo bloco.